Olá, amigos! Mais uma vez estamos de volta com o seu programa Apocalipse, onde o fim é o começo. Essas videoaulas que nós temos aqui na playlist, você pode acessar desde a primeira até nesta live de hoje que estamos trazendo para todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre o Apocalipse capítulo 5, quando João vê Deus sentado no seu trono e um livro à sua destra escrito por dentro e por fora. Vai ser um assunto muito importante para o nosso entendimento. E eu tenho aqui comigo meu amigo, irmão, Dr. José Luiz. Pastor Genival Lira, forte abraço, senhor, sua esposa, família. Um forte abraço também a todos os queridos ouvintes que nos acompanham aqui todos os sábados, que buscam aprender mais a respeito da escatologia bíblica, dos últimos tempos, a respeito das visões que João teve lá na ilha de Patmos sobre os nossos tempos, né? Nós falamos na semana passada a respeito da primeira visão do trono celestial, né, do cenário celestial, a visão de João a respeito de Cristo e o mundo, e a primeira delas é a visão celestial do trono, os 24 anciãos. Nós falamos sobre os serafins, querubins. Quem ainda não assistiu, né, está gravada aí na playlist, vai ter aqui nas descrições a playlist nossa aqui do Apocalipse, onde o fim é o começo. E aqueles que ainda não adquiriram o livro Apocalipse, aonde o fim é o começo, poderão adquirir de forma digital, eletrônica, no link que constará nas descrições, ou aqueles que desejam o livro físico, através do nosso contato, que também estará aqui, descrito aqui, logo abaixo do vídeo. Certo? Pastor Dieval, uma temática muito importante, né? Aqueles, como nós falamos semana passada, muitos ouvem ou estudam a história de Jesus Cristo, o Jesus Cristo aqui terreno, morto na cruz, e param por aí, né? E aí depois continua já ali Atos, Romanos, Coríntios, as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, e muitos não se atentam que a história de Jesus Cristo continua. E continua onde? No livro do Apocalipse. É como se nós pegássemos os capítulos 4, 5 em diante e colocássemos logo após os evangelhos, entre o livro dos evangelhos e o livro de Atos, né? O que acontece com a história de Jesus Cristo? Agora é nos céus. Enquanto aqui na terra acontece a período apostólico, lá no céu nós temos a comissão do Cordeiro, nós temos a assunção de Cristo, a glorificação de Cristo. E é o tema que nós trataremos hoje. É isso mesmo, nós vamos ler aqui, você pode acompanhar conosco na tela, no capítulo 5 do livro do Apocalipse. E antes de começar aqui a leitura, eu quero chamar a atenção de todos vocês que estão acompanhando conosco, para que sempre quando você entrar, dá um joinha. Não custa nada você clicar aí no like, dando um joinha, para que o canal, para que o YouTube possa entender de que os telespectadores estão gostando. E você que não é inscrito, se inscreva, procure enviar o link para os seus familiares, para as pessoas que gostam de estudar e querem aprender. Muito bem, na leitura aqui diz assim, vamos aqui para a tela. Mostra assim: vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. Um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos e de abrir os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e rompeu os 7 selos. Nisto vi entre o trono, os 4 viventes, os seres viventes no meio dos anciãos, um cordeiro em pé,
como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado sobre o trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era miríades, de miríades. E o número deles era de miríades e milhares de milhares. Com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar e de todas as coisas que neles há, dizerem: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém. Vou repetir aqui, ó. E os 4 seres viventes diziam amém. É uma oportunidade de você que está aqui conosco ao vivo, aqui na live, escrever aí também amém. Porque se os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostravam-se e adoraram, porque também nós aqui na terra, Luiz, não dizermos amém, escrever amém, não se prostrar também, nossos momentos de adoração e louvor ao Senhor. Né, pastor Genival? Sim, com certeza. Escreva aí nos comentários amém, né? Que é uma palavra de concordância, de afirmação, né? E não deixe de escrever aqui. Também, se você tiver alguma dúvida, também pode comentar aqui embaixo. Em relação ao texto do capítulo 5 de Apocalipse, né? Começa logo nos relatando, João nos relata que vê à destra do que está sentado no trono. Então, nós já lemos no capítulo 4 quem é que está sentado sobre o trono, né? O nosso Deus. Então, à destra dele há um livro escrito por fora e por dentro. É um rolo, por fora e por dentro, selado com 7 selos. Então, é um livro, possivelmente escrito pelo próprio Deus, que ele está selado para ser aberto em um momento oportuno. Daniel, nós encerramos a leitura do livro de Daniel, capítulo 12, dizendo justamente ao contrário. Lá no livro de Daniel, capítulo 12, é ordenado a Daniel que ele escreva. Mas sela o livro. Não é para contar para ninguém. Sela o livro, porque não é para a tua época, Daniel. Não é para a tua época. Deixa esse livro selado. Porque ele é para tempo oportuno. E chegou o momento oportuno. Capítulo 5 de Apocalipse. Então João nos diz: e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos?
Nós falaremos sobre esses 7 selos no capítulo 6. Então, segura essa informação. Semana que vem nós falaremos sobre a abertura dos 7 selos. Mas aqui o foco do capítulo 5 é sobre este momento da abertura dos selos. Quem que é digno de desatar esses selos? Daniel não era. Daniel não foi digno. E não houve nenhum homem, nem antes e nem depois de Daniel, que foi digno de abrir esse livro, selado com 7 selos. E aqui nós temos uma grande problemática, porque há uma pergunta, né? Quem terá a dignidade? Quem poderá abrir esses selos? Quem poderá desatar esses selos? Para que, de fato, né, o triunfo aconteça. Então vamos dar sequência aqui, o pastor Genival leu, né? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Essa que era a pergunta central aqui de Apocalipse capítulo 5. E ninguém, nem no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra, podia abrir o livro, sequer olhar para ele. E eu chorava muito. Eu quem? João. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então, há aqui uma mudança de paradigma. No Antigo Testamento, pastor Genival, não é um contrassenso com o Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento, como nós falamos sobre as dispensações, nós tivemos as dispensações da inocência, né, ali da consciência, a dispensação da promessa, que seriam as profecias, né, o tempo ali da lei. Mas a gente pode perceber que a partir da abertura desse livro, inicia-se um novo ciclo. E era necessário que esse livro fosse aberto. Havia uma preocupação, uma necessidade, porque abrindo-se esse livro, iriam se cumprir o quê? As profecias. O que está escrito no livro de Apocalipse já foi profetizado ou predito pelos apóstolos, pelos profetas, tanto os profetas maiores quanto pelos profetas menores. Só que quando que essa profecia irá se cumprir? Não foi no tempo de Daniel, era para tempo oportuno, para tempo futuro. E aqui está, e chega este momento, este marco, que é o momento em que inicia-se a abertura dos 7 selos. Só que João começa, há um pranto interior ali de João, porque ele não se acha ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não havia ninguém. Por mais que nós venhamos aí admirar Abraão, Moisés, Davi, todos esses homens foram grandes homens de Deus, mas nenhum deles se igualou a Jesus Cristo. E eu faço uma ressalva, Luiz, porque quando diz aqui que ele chora, então aonde que ele se encontrava? Como ele diz, que se encontrou no céu, quando ele viu a porta, lá no capítulo 4, e que ele sobe e ele depara diante de tudo aquilo que ele vê. Então a gente vê ali as categorias dos seres, nos serafins, nos querubins. A gente vê ali a categoria dos tronos de anciãos. E está João na qualidade humana, representando os humanos, né? E aí me vem agora, justamente nessa ressalva, por que ele chora? Por que só ele está chorando? Quer dizer, a natureza humana. Sim, né? E a representação humana, tipo, ele como humano, tipo, nenhum de nós humanos também fomos dignos de abrir desatar esses 7 selos do livro, né? E aí um dos anciãos vira para João e diz: olha, João, não chores. Um dos anciãos vira para João e diz: não chores. Versículo 5, né? No capítulo 5 de Apocalipse. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu
para abrir o livro e desatar os 7 selos. Olha que maravilha. Então, enquanto João estava ali desesperado, digamos assim, aflito, porque não havia ninguém digno, um dos anciãos vira para João e fala: olha, não chores, não há motivo para choro, porque um venceu. Um venceu. O Filho de Deus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, que veio em carne e venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. É Cristo que vence na cruz para iniciar os 7 selos. É Ele que é digno de abrir esses 7 selos. Para isto que ele veio em carne, para isso que ele morreu por morte de cruz, para vencer. Luiz, da onde você tirou isso? Lá em Apocalipse, capítulo 12, voltando àquilo que nós falamos ontem, o Apocalipse ele é paralelo, recapitulativo, porém progressivo. Você que não ouviu essa explicação, assista a live da semana passada. Mas o Apocalipse é escrito desta forma. Então, quando ele está falando aqui no capítulo 5 que Cristo venceu, você vai saber como ele venceu, como? Lá no capítulo 12. No capítulo 12, que vai falar sobre a mulher e o dragão, um dos trechos, que seria o versículo 10 e 11 do capítulo 12 de Apocalipse, vai dizer o seguinte: eu ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação. Olha o cenário, está no capítulo 12. No capítulo 12 vai contar a história da mulher, a mulher que tem um filho, esse filho é perseguido e o dragão não consegue atingir o filho, vai perseguir o remanescente. No meio dessa história, é feita uma pausa para dizer, olha só, e eu vi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação. Que Cristo venceu na cruz. Está contando a história de Cristo, desde a sua mãe, seu nascimento, até Cristo. E a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, que já o acusador de nossos irmãos é derrubado, quem? Satanás, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E aqui é importante, pastor Genival, fazer algumas pessoas se confundem em relação à posição de Satanás, né? Nós falamos a respeito da angeologia na semana passada, né, que eu colocaria um link sobre a angeologia ou a angelologia, explicando sobre essa questão dos anjos. Um outro tema importante também seria estudar a respeito de Satanás. Os papéis que Satanás desempenhou ao longo da história, né? Primeiro como querubim ungido, depois como um acusador. Nós podemos verificar essa questão do querubim ungido em Ezequiel, como acusador e inspetor da terra, lá no livro de Jó. Satanás perde o seu posto de acusador aqui em Apocalipse 12, em Apocalipse 5, e também quando Cristo é morto na cruz, porque é aqui que Satanás perde o seu posto de acusador. E qual seria o posto de Satanás nos dias atuais? De enganador. Ele não pode mais nos acusar de dia e de noite perante o nosso Deus como ele fazia. Ele tinha esse acesso para nos acusar. Hoje ele não pode mais. O máximo que ele pode fazer hoje é nos tentar enganar. Mas continuando. E eles o venceram, versículo 11 do capítulo 12, né? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Como é que é feita essa vitória? Lembra que lá no capítulo 5, que nós estávamos lendo, capítulo 5, no verso 5, vai dizer que eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E aí, como que ele venceu? Está explicado, capítulo 12, versos 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Foi na cruz que Jesus venceu Satanás. E pela palavra do seu testemunho. E não amaram suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que nelas habitais. Então, voltando aqui para o capítulo 5, né? Capítulo 5, versos agora 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes. Nós já falamos sobre
os 24 anciãos e os 4 animais, os 4 seres viventes, já na live anterior. São querubins, 4 querubins e 24 anciãos, tem algumas interpretações possíveis, assistam a live anterior. Entre eles havia um cordeiro. Quem é esse cordeiro que foi sacrificado na cruz por nós? Cristo. Mesmo o cordeiro que estava já lá na lei, né, para expiar os pecados do povo de Israel. Quando alguém pecava, havia uma norma que dizia: aquele que pecar morrerá. Para que não fosse morto, precisaria sacrificar um cordeiro. E aquele cordeiro levaria em si o pecado do ser humano. Que esse cordeiro, ele era limitado, né? Ele nunca foi capaz de trazer o arrependimento ou a eficácia que se buscava. Então, precisou vir um cordeiro da parte de Deus, que é Cristo, e é o que diz o versículo 6. E dentre esses 4 animais, 24 anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Agora, Então, esse aqui é um cenário. Antes de você, só para mim voltar um pouquinho nesse assunto que você, nessa parte de que o cordeiro, é muito importante as pessoas saberem, ô Luiz, de que sem o cordeiro não vai haver libertação, livramento, né? O povo hebreu só se libertou da escravidão do Egito quando esse cordeiro foi morto. A mesma coisa nos dias de hoje. Se as pessoas não entenderem sobre esse assunto que nós estamos tratando, que é Jesus Cristo, o Cordeiro, que ele já morreu, ele já foi morto. O povo não saiu enquanto o Cordeiro estava vivo. A mesma coisa nos dias de hoje. Enquanto você não entender que Jesus já morreu pela sua libertação, para você sair da escravidão, do pecado, se você tiver esse entendimento e fazendo conexão com esse capítulo 5 e o motivo por que João chorava, então certamente você também vai parar de chorar. Você não vai ficar desesperado. Porque esse cordeiro que morreu para que você venha sair do mundo, do pecado, das trevas, e agora esse cordeiro que ressuscitou, que está abrindo o selo para trazer para a gente as revelações de todas essas coisas que nós estamos estudando no Apocalipse. Então, desculpa eu te cortar, Luiz, mas eu vi necessário, porque tem muita gente de que precisa de se aprofundar nesse entendimento. Sim, e a lei apontava para Cristo, né? A história apontava para Cristo. A história de Israel apontava para Cristo. A lei apontava para Cristo. Porém, nenhum de nós humanos fomos capazes de cumprir a lei à sua íntegra, né? E houve a necessidade realmente do nosso cordeiro ter sido morto para a expiação dos nossos pecados. E aqui, ainda no versículo 6, diz: entre os anciãos um cordeiro. E aí, voltando ao que estava falando, é um cenário onde Cristo morre na cruz, e aí ele é apresentado diante do trono de Deus. Por isso que eu falei, se você continuar lendo, terminou os evangelhos, você vai já para o livro de Atos, você vai ver a história dos apóstolos, com a ressalva do capítulo 1 e capítulo 2 ali. Mas o livro de Atos vai tratar dos apóstolos, mas e Cristo? Aí Cristo está sendo apresentado diante do Pai. Até Estevão tem uma visão celestial também do nosso Messias glorificado lá no livro de Atos. E ele se apresenta aqui como havendo sido morto e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Nós também já falamos sobre esses 7 Espíritos de Deus em uma das 7 cartas do Apocalipse, inclusive na videoaula introdutória. Então, quem não assistiu, quiser saber sobre 7 olhos, 7 pontas, 7 Espíritos, é só assistir essa live. Versículo 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado. Então, o Cordeiro, Cristo, toma o livro da direita, da destra do que está sentado, de Deus, e havendo tomado o livro, os 4 animais e 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro, e cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, aqui é a glorificação,
a comissão do Cordeiro, e cantavam um novo cântico. No capítulo 4, pastor Genival, nós encerramos com o cântico da criação. Se pegar o último versículo do capítulo 4 de Apocalipse, nós encerramos com o cântico da criação de Deus. Louvado seja o Senhor, que criou todas as coisas, por tua vontade todas as coisas foram feitas. Já no capítulo 5, há um novo cântico ao Cordeiro. No capítulo 4, encerra-se o cântico a Deus, ao Pai, um cântico da criação. Aqui no capítulo 5, nós temos um novo cântico ao Cordeiro, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, e língua, e povo, e nação. O sacrifício de Cristo na cruz foi suficiente não só para os judeus, mas também para os gentios, para toda a terra, para todos aqueles que crerem e forem batizados em nome do Senhor Jesus. Olha a glorificação do Cordeiro, a assunção de Cristo. E pelo nosso Deus nos fizestes reis, sacerdotes e reinaremos sobre a terra. E aí há uma referência lá em Mateus 28, que eu gostaria de fazer uma leitura bem rápida antes de avançar. Diz assim, Mateus 28, versos 18, quem quiser acompanhar, diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Quando é que Cristo fala isso? Após a ressurreição. Ele já tinha sido morto na cruz, ele já tinha se apresentado ao Deus Pai perante o seu trono, já tinha recebido a sua glorificação, e aí no dia da sua ressurreição, quando estão ali procurando, cadê o corpo? Cadê o corpo? Cristo aparece, ele se revela aos seus discípulos, aos 11 discípulos, né, que estavam ali aguardando, e Jesus diz para eles: é-me dado todo o poder e autoridade no céu. Foi-me dado. Ele é digno. Foi por dignidade, foi por mérito. Não obstante, Cristo já estava desde o princípio da criação, tudo foi feito por ele e para ele, porém, ele recebe a honraria por dignidade própria, porque ele pagou o preço na cruz. E aí ele se apresenta, ele já se apresenta aqui, ele não fala mais nada, pastor Genival. As pessoas procurando, cadê o corpo? Cadê o corpo? Ele morreu, e aí roubaram o corpo dele. Aí Cristo aparece, e a primeira coisa que ele fala é-me dado todo o poder no céu e na terra. Apocalipse 5. Vão lá para o Apocalipse 5, vocês vão ver o cenário de eu recebendo esse poder no céu e na terra. Portanto, e aí ele transfere, ele outorga esse poder a quem? Os discípulos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar os mandamentos, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí, pastor Genival, voltando ainda para o capítulo 5, já para a gente não prolongar muito aqui na live, vai falar sobre a glorificação, né, dos anjos e milhares de anjos que estavam ali, anjos e pessoas adorando diante do trono, e com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, digno, versículo 12 do capítulo 5 de Apocalipse, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. E é isso que ele foi tratar lá em Mateus 28, quando ele se apresenta aos seus discípulos: eu recebi. E foi pela dignidade. Dignidade do quê? Da cruz. A cruz era inevitável. Foi através da cruz, do seu sangue derramado, que ele vence Satanás, e o acusador não pode mais nos acusar perante o Pai. Apocalipse 12. E aí termina
no versículo 13: e vi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar, dizendo ao que está sentado sobre o trono, Deus, e ao Cordeiro. Então, há até uma discussão sobre aquela questão da Trindade, mas fica para uma live futura aí, sobre a Trindade. Mas a todos aqueles que estão ali diante do trono, eles começam a glorificar e dizem: ao que está sentado sobre o trono, Deus, ao Cordeiro, Jesus Cristo, Filho, nosso Senhor, sejam dadas ações de graças, honra, glória para todo sempre. E os quatro animais diziam amém. E os ouvintes da live dizem amém. Escreva aí nos comentários. Amém. Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram o que vive para todo sempre. Este é o cenário de Cristo sendo recebido nos céus, recebendo a glorificação, recebendo a premiação por ter vencido na cruz. E ele foi o único digno de abrir e desatar os 7 selos. Esses 7 selos que nós falaremos na próxima live. E aí, pastor Genival, quando diz que a ele foi dado todas as nações, todos os reinos, alguns podem perguntar, só para concluir aqui, alguns podem perguntar assim: ué, mas o reino já começou lá atrás? O reino já começou com a morte de Cristo? Nós vamos ter algumas discussões de milenistas, pós-milenistas, milênio, se o milênio é a mesma coisa do reino, se o reino foi com a morte de Cristo de uma vez por todas. A visão que eu tenho, pastor Genival, é que o reino começou ali, como uma pequena pedra, como diz Daniel. Uma pequena pedra atinge o pé da estátua, ela é uma pequena pedra e vem se tornar um grande monte. É algo progressivo, não é algo imediato. E como é que Cristo ele vai tomar esse reino que se inicia? A ele foi dado o poder, toda a honra e toda a glória. Então, a partir da morte e ascensão de Cristo, começa-se um período de tomada desse reino, até que ele tenha tomado esse reino e ele entregue esse reino ao Pai. De onde você tirou isso, Luiz? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 22. 1 Coríntios 15, versos 22. Não obstante esse cenário que eu acabei de falar, tem lá em Daniel também. Se a gente pegar Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, vai dizer desse período da conquista do reino. Não é algo imediato. Lá também em Daniel 7 vai falar sobre todo o poder, honra, glória foi dada. Lembra que Daniel viu o pai, depois viu o filho? E diz que o filho recebeu todo o poder e honra e glória? Logo em seguida, vai explicar para Daniel que isso não é automático. Vai ter um período em que o povo santo vai ser dado ao iníquo. E por um breve período de tempo. Mas ele não vai prevalecer. Porque o reino será tomado. O juízo será conquistado. E isso nós vamos ver agora também em 1 Coríntios 15, versos 22. Que diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, primeiro a morrer e ser crucificado e receber a glorificação foi Cristo. Primícia. Nós somos feitos herdeiros de Deus, filhos de Deus e co-herdeiros em Cristo. Ele primeiro, depois nós, na sua vinda. Depois virá o fim. Depois virá o fim. Apocalipse. Depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Olha o início do reino. Convém que ele reine. Então, o reinado de Cristo já começou. Mas a vitória, para que ele venha aniquilar todo o império, toda a potestade e força, é um período. E esse período vai sendo contado a partir da abertura dos selos, das trombetas, das taças. Né? E o Apocalipse não é assim, ela vai sendo contado paulatinamente.
Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, Satanás já foi vencido na cruz, com o sangue de Cristo, e o último inimigo, ou seja, os inimigos vão sendo derrotados passo a passo, selo a selo, trombeta a trombeta, taça a taça. E no próprio Apocalipse, quando a gente for ver, que o último inimigo é realmente a morte. Né? O dragão é lançado primeiro, nós Falso vamos profeta. acompanhar isso nos capítulos 18, 19 e 20 de Apocalipse. Mas o último inimigo é a morte, como diz o Paulo aqui. Versículo 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, que é o próprio Deus. É isso, pastor Genival. Esse é o cenário da glorificação e da comissão do Cordeiro, que muitos, tenho certeza que muitos dos ouvintes aqui talvez não viram falar disso. Mas é uma parte muito. Talvez se estivesse lá entre os evangelhos e Atos, talvez muitos tivessem lido, mas pelo medo e talvez até um preconceito do Apocalipse, muitos nem conhecem essa linda história que é a glorificação de Cristo, sendo digno de desatar os 7 selos desse livro. Então, para ficar de uma forma didática assim, de uma pedra a outra, você vai ver a pedra lá em Daniel e você vai ver a pedra também em Mateus, né? Quando ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É uma pequena pedra e vai se tornar um grande monte. E é aí que é conquistado os reinos, as nações, para que ele venha apresentar ao Pai. Aqui o Pai está, aqui está o reino. E aí, É linda. a partir dessa pedra, você vê aí várias histórias, vários eventos acontecendo ao mesmo tempo, como você bem disse, que logo depois já vem o Ato dos Apóstolos, e aí vem os eventos e os acontecimentos dos Atos Apóstolos, mas por outro lado também tem os outros eventos de tentar ocultar essa ressurreição, e aí a gente vê por toda a história humana aí sendo contado, né? E tudo isso para essa verdade chegar até nós. E como nós fizemos com o estudo do Apocalipse, esse livro, onde o fim é o começo, que nós ficamos 4 anos estudando, hoje nós estamos estudando sobre o Estatuto Litúrgico da Doutrina Cristã. Olha que frase linda, né? E estatutos litúrgicos da doutrina cristã. E alguém pergunta e diz bem assim: mas a graça, a salvação só para os judeus, né? E aqui a gente vê a resposta também no versículo 9, de que é para toda tribo, língua, povo e nação, né? É para quem realmente abriu o coração. É muito maravilhoso, Luiz. Pode falar com você, que você está com fome de falar. Porque Para encerrar mesmo, né? Até essa questão da graça, tudo foi pré-anunciado, né? O sofrimento ali dos primeiros apóstolos, pré-anunciado lá em Daniel 7, como eu acabei de falar, embora tenha mostrado o Pai e o Filho glorificado, fala sobre um período do início do reino. Acho que Daniel 11 também vai falar a mesma coisa, que o povo santo passaria por sofrimento. Isso já foi predito. Foi predito por Cristo também, Mateus 24, foi predito lá em Lucas 21. Esse período de adaptação do início do reino haveria um período bem complicado, né? bem escuro, bem sombrio. Em Apocalipse 12 também, depois daqueles versículos que eu li, vai falar também que ai daqueles que habitam a terra, porque Satanás sabe que está próximo do seu fim e vem com muita ira. E é esse período justamente que compreende o apostolado, muitos que sofrem isso, padecem naquele período. Mas o reino é tomado, a justiça é instituída. E aí é o período histórico, até que chegamos ao nosso momento que Cristo voltará já com o seu reino para entregá-lo ao Pai.
e as profecias são cumpridas. Cumpridos. É isso aí, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês estejam gostando destas videoaulas. E talvez você diga assim, mas está sendo assim muito longo os vídeos, mas é estudo, são videoaulas que você pode ir acompanhando aos poucos, de acordo com o seu tempo. E por isso que gratuitamente nós deixamos aqui para vocês. Tá? Você pode entrar na playlist aqui do canal e você tem esse estudo aí, como o Luiz falou na semana passada, do angelologia que nós fizemos, nenhum ponto de vista, né? Tem as outras interpretações dos anjos, mas eu trouxe de uma forma bem assim, de uma forma que traz as 9 categorias dos anjos. Tem a playlist também, tem aqui falando sobre como a Bíblia chegou até nós, é muito bom. Eu estou falando sobre a doutrina da Santíssima Trindade no ponto de vista trinitarianista, tá aqui também dentro da playlist. Tem vários estudos, tá? O nome de Deus, que é muito interessante, esse estudo que a gente fez sobre o nome de Deus, né? Deus é um apelido, e o nome dele a gente está trazendo de uma forma bem sintética. E assim você tem essa oportunidade aqui dentro desse canal, é Tempo de Oração, de que está ligado a esse ministério, Tempo de Oração. Até porque esse ministério ele surge a partir desse canal, é Tempo de Oração. Aí vem o livro, é Tempo de Oração, que você pode adquirir esse livro também, é Tempo de Oração, e surge também esse livro Apocalipse, onde o fim é o começo, que já está à venda. Nós já temos esse livro aí na plataforma Ko-Fi. Se você entrar, se você clicar aí nesse link, você vai conseguir adquirir esse livro. E assim nós estamos aqui todos os sábados, nesse horário, trazendo essas videoaulas baseado nesse livro Apocalipse, onde o fim é o começo. Eu agradeço a todos vocês, quero fazer meus agradecimentos aos dizimistas, ainda não são muitos, mas nós já temos alguns dizimistas. Gostaria de falar para você que o Espírito Santo ele venha tocar no seu coração, faça uma coisa de fé, sem pressão, sem interesse, sem barganha, mas você pode colaborar com o ministério, é um ministério que está começando e nós contamos também com a sua colaboração além das suas orações. Meus agradecimentos, minha oração todo dia, todos os dias por vocês. E os meus agradecimentos também aqui ao meu amigo, irmão, Dr. José Luiz. Agradeço, pastor Genival, as portas aí que o Ministério Senhor tem aberto para esse trabalho interdenominacional que nós fazemos aqui no canal, de levar esse conhecimento, a mensagem da palavra aos ouvintes, né? Aqueles que nos acompanham, que são de outros ministérios, outras instituições, estão podendo beber, né, desta fonte que é a palavra de Deus junto conosco. Se tiver algo a acrescentar, pode colocar também nos comentários. Não concordo, coloca aí, não tem problema, né? Nós estamos abertos aqui para poder ouvir e aprender também com aquilo que o Senhor nos tem revelado. Aqueles que já adquiriram o livro Apocalipse, onde o fim é o começo, a explicação do capítulo 5 de Apocalipse, tudo que nós falamos aqui, nós já discorremos aqui, eu, pastor Genival, estariam ali nas páginas 95, 96 e 97. E fica o nosso convite para a semana que vem, nós adentrarmos ao tema agora sim, da abertura dos 7 selos. Cristo foi digno de abrir os 7 selos. Aqui na terra, os apóstolos estão levando a palavra, a mensagem, estão sendo martirizados a igreja primitiva. João foi exilado para a ilha de Patmos, dentre outros eventos acontecendo, mas no seu lado espiritual nós vemos aí a abertura dos 7 selos. Nós vamos acompanhar essa temática sobre as 4 correntes escatológicas: preterismo, historicismo, futurismo e idealismo. Então fica o nosso convite aí, não deixe de enviar esse link, né, o próximo link aí para os seus amigos, familiares, de convidá-los aí também para poder estar aprendendo junto conosco. Forte abraço a todos e ao senhor também, pastor Genival. Muito obrigado, Luiz. Obrigado a todos vocês. Vou interrompendo aqui a live. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Tchau, tchau.